Muito boa noite. Boa noite. Tem muita gente aqui hoje dormindo. Vamos tentar de novo. Muito boa noite. Boa noite. Que nos abençoe Jesus, nos inspirando, nos possibilitando a sensibilidade que se faz necessária para o momento. Meus irmãos, minhas irmãs, é sempre um motivo de alegria retornarmos a esta casa e vivenciar esse momento, compartilhar esse momento que é um momento de aprendizados, é um momento onde temos a possibilidade de trazermos à luz das nossas reflexões temáticas que nos auxiliam no aprendizado, no entendimento, porque de fato estamos todos num processo onde colaboramos uns com os outros. O bom desse momento, esse maravilhoso momento que estamos todos experienciando, é essa possibilidade de troca. Não só trocamos as nossas experiências, mas também trocamos as nossas energias, compartilhamos as nossas energias. E quando aqui, tenho certeza, chegamos, trazemos essa energia muito boa, essa energia da alegria, essa energia do bom ânimo. Eu brinco sempre nas nossas aberturas dos trabalhos, pedindo um boa noite mais forte, mais caliente, mas eu confesso a vocês que de fato eu compreendo a necessidade da gente ter esse bom ânimo, da gente compartilhar nessa movimentação energética quando nós desejamos de coração um ótimo dia, uma ótima tarde, uma boa noite. Não é só palavra, é também energia. Nós escolhemos para conversarmos nesta noite de hoje acerca da temática o que faz de alguém um espírito. Eu, a princípio, gostaria de explicar a razão da escolha desse tema. Eu recebi essa semana uma palestra, uma postagem de uma palestra, falando dos aspectos da doutrina espírita. E o expositor, a quem vou guardar o nome, ele traz uma exposição onde ele defende o aspecto científico da doutrina espírita. E ele defende isso com uma argumentação que muito me preocupou. Me trouxe a necessidade de trazer. No grupo eu fiz uma abordagem e senti a necessidade de ter essa conversa, de trazer essa conversa aqui para o Centro Fraterno Luz e Caridade. Digo, olha, eu vou lá conversar a respeito disso com meus irmãos e irmãs. Eu tenho certeza que é um tema que em algum momento já nos deparamos, com certeza disso. Eu estou no movimento espírita não faz muito tempo, desde os 14 anos de idade. Faz muito tempo não, gente. E essa temática, ela era sempre presente, certos posicionamentos existiam. E a princípio eu entendo que nós precisamos de fato nos questionarmos, nos perguntarmos o que faz de alguém um espírito? O que faz de alguém um espírito? Nós sabemos que algumas pessoas se posicionam assim: eu espírita, que é isso? Me falta muito. A gente não ouve isso, esse tipo de posicionamento, a gente vê pessoas que ficam em cima do muro. Não, eu estou tentando, e já frequentam a casa espírita há muitos anos, até são trabalhadoras, Algumas até dizem que não tem tempo para o trabalho. Nossa irmã
fez um convite, né, para o trabalho de assistência, né, de doação, né? E algumas pessoas se posicionam assim: eu não tenho tempo, não tem isso, gente. Bom, Bel, olha, as melhores são as que não têm tempo. Tá bom, Iracema? Essas são as melhores, os melhores trabalhadores. Porque essas pessoas, quando abraçam uma causa, dão o máximo de si. Bom, mas continuando, aí mas tem aquelas assim: não sou não, está muito longe de mim. Mas por que será? Por que será? Será que de fato ainda não entenderam o que é ser espírita? E de fato nós vamos, né, a partir dessa compreensão, vamos pensar um pouco o que é, né, o que faz alguém, melhor dizendo, o que faz alguém um espírito. Bela, por favor, é a minha auxiliar. Ela insiste, gente, ela insiste. Eu digo: eu não quero, Bela. Na próxima palestra, eu não vou pedir a sua ajuda, mas ela insiste tanto que eu não tenho como recusar. Entendeu? Esse coração é imenso. É realmente fraterno. Bom, o que faz de alguém um espírita? Eu trago algumas perguntas para nos ajudar, né, para provocar, né? Acreditar na reencarnação? Será que é isso que nos faz espíritas? Acreditar na reencarnação? Bem, sabemos que outras doutrinas também acreditam na reencarnação. E são doutrinas muito antigas. Frequentar um centro espírita? Quantos e quantas frequentam já há muito tempo uma casa espírita, um centro espírita, um grupo espírita, a casa de oração, como nós chamamos, né? É a nossa frequência que determina isso, a nossa pontualidade, a nossa assiduidade, é isso. É ler Kardec? E aí? É ler Kardec? E não tomem isso com uma certa estranheza, não, porque tem muita gente que já frequenta há muito tempo o centro espírita e não leu o Pentateuco. Não. Isso é verdade, isso é fato. A nossa irmã ali parou assim, abriu os olhos: será que isso é verdade? Você tem que dizer o que é o Pentateuco dele. Ah, perfeito. As 5 obras básicas da doutrina, sendo a primeira delas o Livro dos Espíritos, que por sua vez comemoraremos a sua primeira publicação no dia 18 de abril, no dia do que aqui nesta casa ocorrerá os festejos, se é que possamos chamar assim, ou a homenagem, melhor, a homenagem aos nossos irmãos que ainda trazem o psiquismo indígena, ou que escolheram, né, se apresentarem com o psiquismo indígena. Aí nós temos, na sequência, nós temos o Livro dos Médiuns. Todos conhecem, né? O Livro dos Médiuns conhecem. Aí nós temos depois o terceiro, que é o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Aí nós temos, né, o terceiro. Depois nós temos a Gênese e o livro O Céu e o Inferno. Temos outros livros da codificação, livros que foram trazidos por nosso irmão, né? Ou melhor, que foram escritos, né, por nosso irmão Allan Kardec.
e que é o que é o Espiritismo, obras póstumas, né? As revistas espíritas. Bom, mas seria então ler Kardec? Bom, interessante, né? Também a mediunidade, são os fenômenos que somos capazes, né, de produzir através da colaboração dos espíritos. É isso que nos faz espíritos. Quantos e quantos, né, médiuns, né, espalhados por essa terra de meu Deus, quantos e quantos fenômenos mediúnicos. Mas será que é isso que nos faz? A mediunidade não é de propriedade da doutrina espírita. Nós não só temos médiuns espíritas, temos médiuns na Umbanda, médiuns no catolicismo e médiuns no protestantismo, né? Então a mediunidade está em todos os lugares, em todas as denominações religiosas. Então o que é que de fato nos faz, né, espíritas? Pode passar bem. Bom, existe um crescimento, né, do espiritismo no Brasil, assim é dito, né, em virtude do aspecto religioso, e até atribuem isso a Chico Xavier. O expositor, ele dizia isso, né? Ele dizia que por motivos, né, do viés, né, de Chico Xavier, que veio do catolicismo, né, e todo aquele, muitos, ele não disse isso, mas eu já ouvi isso, né, que Chico Xavier, ele deu o aspecto igrejista à doutrina espírita, né. Vocês vão entender por que eu estou trazendo isso para a gente responder a pergunta que é a pergunta que nos motiva essa conversa, né. Então existe essa discussão, né, sobre qual é o aspecto que deve predominar na doutrina, como dizíamos, né? Isso é muito, muito antigo. Nós sabemos que o Espiritismo, ele nos é apresentado com um tripé, né? 3 princípios, né, que são fundamentais. Imaginemos uma mesa com 3 pés, né, que se sustenta, e se nós tirarmos um dos pés, o que vai acontecer? Essa mesa ela vai desequilibrar, ela vai cair, né? Então nós temos o viés científico, que vai dar ênfase ao estudo dos fenômenos, né? O aspecto de pesquisa, né? Através da experimentação. Nós temos o viés religioso, colocando na ordem, né? Vamos colocar o viés filosófico, né? Que dá ênfase à explicação ética, à evolução do pensamento, toda essa contribuição. E nós temos o aspecto religioso, que vai dar ênfase ao consolo, né? Na prece, na figura de Jesus, né? No acolhimento, né? Esse gostoso acolhimento que a nossa irmã Sema para mim, a Leoda Brita chama assim, né? Porque já tem autorização dada por ela, escrita, por sinal, né? Com firma reconhecida. E então a Sema, esse acolhimento que Sema faz muito bem e que a gente sente falta em algumas casas, né? Isso é o Evangelho, isso é o Evangelho praticado, né? Bom, o que Kardec ele vai nos dizer? Ele vai nos dizer que a doutrina espírita é uma ciência, né, de fundamentação filosófica e de aspectos religiosos, né? É isso que ele vai nos dizer? Então o que a gente com isso entende? Que tudo está muito bem amarradinho, né? Muito bem amarradinho. Esse procedimento que a gente observa, que causa assim tanta inquietação e confusão na cabecinha das pessoas, de fato é porque tentamos, né, fazer as coisas do nosso jeito, e na grande maioria das vezes do nosso jeito, para atender os nossos interesses, que não estão muito bem
respaldados na lei de amor, na lei de caridade, na lei de fraternidade. E daí evidenciamos aspectos que nos são confortáveis. E nós vamos entender por quê. Vamos, Bela. Vamos trabalhar, Bela. Bela que vai, ou Sema que vai assumir. Pode vir. Pode ser para mim, Sema. Tá certo? Bom, tá certo. Então, ciência, filosofia e religião não são caminhos concorrentes, né? Mas convergentes. São caminhos convergentes, né? Então a gente destaca, né? A ciência, a filosofia, a religião, cada uma com o seu aspecto, e são estradas, como está dito, né? Todas as estradas dentro do Espiritismo levam à mesma montanha, tornar-se melhor hoje do que foi ontem. Então isso é um aspecto moral. Todas elas, né, todos os aspectos levam a essa transformação para melhor. Então a gente já começa a despontar aí o que é que nos torna espíritas. Esse esforço que empreendemos de hoje sermos melhores do que nós fomos ontem e amanhã melhores do que conseguimos ser hoje. É esse esforço. E nós teremos a contribuição desses três aspectos. Não há a necessidade, não é inteligente tentarmos, como já tinha dito, buscar atender nossos interesses que estão distantes dos fundamentos que nos levarão a um processo de crescimento de fato pessoal, uma realidade pessoal melhor, para tentar mascarar, porque sabemos que tem muitos, não estou afirmando aqui, embora eu não trouxe o nome do palestrante que me motivou a essa conversa que nós estamos tendo aqui hoje, não estou afirmando que isso esteja de fato acontecendo, mas assim, sabemos que muitas vezes se foge do aspecto moral da doutrina, porque não queremos encarar de frente essas nossas ainda fragilidades, né, no aspecto moral. Não queremos reconhecer e travar essa luta que não é fácil, porque nós sabemos que a luta com o outro é muito mais fácil do que a luta consigo mesmo. Mudar dá muito trabalho, exige muito, e não nos foi dito diferente disso. Jesus não nos disse diferente disso. Ele falou que era necessário, que o caminho era esse. Ele apontou o caminho, mas ele não disse que seria fácil fazer o caminho, percorrer o caminho. Porque bem sabemos que uma coisa é mostrar o caminho, é dizer assim, ó, é por aqui. É por aqui. Você quer chegar ali, o caminho é esse. Outra coisa é você fazer esse caminho, você caminhar nessa estrada, com tudo que vai estar se apresentando diante de mim, diante de vocês, de cada um que aqui está comigo, fazendo essa reflexão. As questões familiares, as questões profissionais, as necessidades, né, que se configuram diante desse percurso que fazemos na estrada da vida material. Então tudo isso, né, vai exigir muito de cada um de nós. De cada um de nós. Pode passar, Senhor. Bom, e o crescimento do espiritismo no Brasil, pelo viés religioso, com Chico Xavier, eu trago de volta, né, essa argumentação, ele foi muito enfático, né? E eu trago que foi esse viés que colocou Chico Xavier nas casas humildes,
que levou o Evangelho ao povo, que fez o Espiritismo ser conhecido como a religião que consola. Essa religiosidade que muitos, né, destacam como algo ruim, algo negativo, nós agradecemos a Deus. Eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus. Né? Aí eu reforço dizendo que Chico Xavier não escreveu teses acadêmicas sobre mediunidade. Não. Alguém tem conhecimento disso? Ele viveu o Evangelho. O que ele fez? Ele viveu o Evangelho. E olha como a doutrina prosperou no Brasil. Hein, Sema? Como prosperou no Brasil o Espiritismo? Na França, onde nasceu o Espiritismo, praticamente, ele não existe. Existem organizações, né, em alguns países da Europa que fazem o que eles chamam de espiritismo deles. Nós temos o espiritismo americano. Não estranho o que eu estou falando, não, gente. O inglês, mas com características, gente, muito diferentes. Muito diferentes. Não estou aqui atirando pedras em ninguém, não é isso. O espiritismo prosperou no Brasil. Prosperou no Brasil. Então nós entendemos que é algo positivo, muito positivo, né? E entendemos que, pode passar assim, o Brasil é um país de alma católica e matriz africana, gente. Não tem como a gente fugir disso, né? Não tem. Sena fez um spoilerzinho aqui, né? Falando dos nossos irmãos, né? Indígenas. E olha que coisa interessante, que isso só foi possível, esse crescimento, essa adesão, como nós tivemos aqui no Brasil, por essa característica do nosso povo. Está lá no livro, né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, mostrando. Levanta o braço aí para mim, quem já leu essa obra. Gente, vamos. Na biblioteca Já, né? Vamos ler essa obra para a gente entender, né? Como é que o Cruzeiro, né? Como é que o Cruzeiro foi transplantado aqui para o Brasil, né? Como é que todo esse processo é muito, muito belo, viu, gente? Então vamos conhecer. Então o Brasil tem de fato, né, essa característica, essa herança católica, essa herança africana é muito forte aqui no país, né? Aliás, eu brinco sempre dizendo, né, que na Bahia ele se arrepia com tudo, né? Não é verdade, gente? Fulano assim, rapaz, eu vi um negócio ali, você, eita, que eu me arrepiei tudo. Não é assim? Eita, não é isso? Baiano é coisa, né? Brasileiro e baiano é coisa, né? Coisa séria, coisa muito. Hein? Como dizia minha avó, é coisa muito fina. Bom, gente, então a gente percebe, né, que nós precisamos ter esse entendimento para que aquela pergunta inicial ela seja respondida. Pode passar. O tripé é inseparável da doutrina espírita, né? Como nós já dissemos, né? Precisamos do rigor da lógica, da experimentação, da razão, né? E um ponto central, que é, na minha opinião, inegociável, né? Os três aspectos convergem para o único fim: a transformação moral do ser humano. A transformação moral do ser humano. Todas elas convergem para isso. Isso é indiscutível. É indiscutível. Não tem como fugir disso, né? Ou melhor, até que tem, mas está na direção errada. Está no caminho errado. Vamos lá, Senhor. Ser espírita, todos estavam esperando, né, por esse momento, né? Ser espírita, portanto, alguém que se diga espírita
espírita e ainda, né, carrega rancor como combustível emocional, né? Carrega rancor como combustível emocional. Né? Eu falo em combustível porque o combustível faz girar o motor, né? Vai movimentar o motor. Então, quantos e quantas, né, tem ainda sente ainda essa necessidade, né, e vê isso como uma coisa boa, né? Quem aqui nunca já ouviu eu sou uma pessoa muito rancorosa, como se fosse algo para a gente comemorar, como se fosse algo muito bom, né? Algo muito ruim, e a pessoa fala numa confiança, gente, né? Então alguém que se diga espírita e é uma pessoa muito rancorosa, não tem algo errado, gente? Concorda comigo? Tem alguma coisa errada, precisa trabalhar alguma coisa em si, né? Alguma coisa, estou dizendo assim, mas a gente sabe que é trabalhar esse rancor, né? Precisamos eliminar esse sentimento que torna a nossa vida mais pesada e a do outro que está ao nosso lado. Porque uma pessoa rancorosa é uma pessoa difícil da gente, né, conviver. É ou não é verdade? Concorda comigo? Então não devemos, né, até que podemos, mas não devemos, né, alimentar esse corpo que é tão importante no nosso processo de crescimento, de amadurecimento espiritual. A gente carregar esse corpo de uma energia tão pesada, a gente se fazer tanto mal, né? Então a gente precisa abandonar esse ressentimento. E como é que se faz isso? A gente vai estar, né, falando de como é que a gente faz isso, né? Outro aspecto interessante, né? Alguém que se banhe de mágoa, que recuse o perdão, né? De perdoar. Imagine, né? Estamos aqui numa academia da alma, porque é assim que Emmanuel define a doutrina espírita. É a academia da alma, a universidade da alma, onde nós estamos aqui aprendendo. E a doutrina está nos dizendo: fora da caridade não há salvação. Nos dizendo: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. E instruí-vos, eis o segundo. Então a doutrina está nos dizendo: trabalhe essa mágoa, perdoe. E aí, mais uma vez, né, sabemos que não é fácil. Mas o que me foi feito é muito grave. O mérito aumenta no perdão. Quanto mais difícil é o perdão, Jesus, não sou eu que estou dizendo isso não. Quem discordar de mim, está discordando de Jesus, porque essa orientação não é minha, é dele. Então, quanto mais grave foi o ato praticado, maior valor terá esse perdão dado. Mas o perdão fulano não merece. Mas o perdão não é para ele. O perdão é para mim. O perdão ele vai se tornar uma pessoa melhor porque eu perdoei aquilo que ele fez em algum momento comigo? Não, talvez sim, talvez não. Talvez ele continue aí daquela pessoa difícil, que vai ter muitos e muitos tropeços ao longo da sua existência, mas isso não é problema meu, isso já é problema dele. O perdão é para mim, para eu não ter que carregar esse fardo pesado, que tira o sono, causa ansiedade, depressão. Quantos e quantos casos tivemos agora, um caso recente, de um término de um relacionamento amoroso, e o rapaz se suicidou por conta disso, né? Gente, analisemos, né? Quanto mal nos faz essa energia pesada
ódio, do rancor, da mágoa. Nos faz muito mal, então não é inteligente. Então eu repito, o perdão. Talvez o chamar, a moça que lhe deu a injeção com muita força. Não é? Então o mérito está doendo o braço. Tá, né? Então o mérito maior vai ser esse perdão. Eu lhe perdoo. Como é que eu lhe perdoo? Né? Ela não precisa nem saber que você perdoa ela. Mas você tirou um peso da sua consciência. Você deixa de levar essa criatura para a cama com você, para dormir com você. Porque quando a gente vai, a gente leva a gente. Vai deitar com aquela, ordinário. E lá vai, e não sei o quê. Então a gente vai. A gente carrega o problema o dia inteiro, ainda leva para a cama e não consegue dormir. Olha, a coisa é séria, a coisa não é brincadeira não, gente. Então, ser espírita é uma pessoa, né? Entendendo a Lívia. É uma pessoa que se diga espírita, ainda é agressiva, com palavras, com gestos, né? Eu sou assim. Não, mude. Se você está assim, você pode mudar. Você pode mudar. Mais uma vez eu repito, não é fácil. Dá vontade, você se segura. Peraí, não vou dizer isso não. Vem na ponta, a gente costuma dizer. Chegou na ponta da língua, você engole. Não bota para fora. Mas ainda chega na ponta da língua, mas pelo menos não está saindo, já melhorou. Daqui a pouco não chega nem na ponta da língua. A gente vai tirando, como dizia também minha avó, a gente vai tirando tudo por um quilo. Tá certo, vamos. Então a gente percebe que de fato, né, não casa, né? A gente ser espírita e sendo agressivo, arrogante, prepotente. Concordam comigo? Concordam? Bom, alguém que se diga espírita aí ainda, cultiva a ideologia da superioridade, achando que está sempre certo e que o outro está sempre errado. Outro aspecto importante, né? Você sabe com quem você está falando? Alguém já ouviu isso? Alguém já disse isso? Não é? Gente, então nós já percebemos, né, que nós precisamos fazer esse trabalho de reconhecimento. Não é reconhecimento, eu falo assim, eu vou fazer um reconhecimento do local que eu vou prestar um concurso, que eu vou fazer uma prova, eu vou lá antes dar uma olhada. Mas a gente fazer esse reconhecimento, né, identificar essas questões que está em desordem, né, com o nosso objetivo de ser uma pessoa melhor. E aí começar a empreender esforços, né, para que haja uma mudança. Porque ninguém tem o poder de mudar ninguém, gente. Agora, eu tenho o poder de mudar a mim mesmo. Eu tenho o poder de mudar a mim mesmo. Só depende de mim, não depende de mais ninguém. Pode passar, velho. Ela já voltou, assumiu já o posto, viu? Ou ela, você vê como é bela, né? Ela entregou aí a cena e ficou lá numa agonia danada. Aí disse, não, eu vou lá rapidinho, porque eu não deixei a cena ir até o final, não. Tá vendo, senhor? Como é bela? Velhinha. Bom, ser espírita não é ter resposta para tudo. Não. Eu não tenho resposta para tudo. Não tenho resposta para tudo. Aliás, eu coloquei essa no meu status. Eu tenho mais perguntas do que respostas. E de fato, eu tenho mais perguntas do que respostas. Então, ser espírita não é ter resposta para tudo. É ter paciência para quem nada sabe.
espírita é ter paciência com o outro. É ter compaixão com quem erra. Isso é ser espírita. É saber que o outro pode estar certo e eu posso estar errado. E se eu identifico isso, eu mudo. Digo, olha, você estava certo. Eu estava errado. Não tem problema nenhum nisso, né? É trocar a razão que condena pela razão que compreende. Porque nós somos, assim, de fato, né, muito punitivos com os outros, né? Muito punitivos. E aí nosso irmão, que nossa querida Sema citou aqui, nosso irmão Pedro, ele sempre nos diz: nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui para ajudar. Ele sempre nos diz isso. Nós estamos aqui para ajudar, não estamos aqui para julgar ninguém. Não nos cabe, é a palavra dele também, não, esse não nos cabe é dele. Isso não nos cabe, né? Nós estamos aqui para ajudar, não para julgar. Então nós entendemos que de fato temos essa necessidade de transformação para de fato, né? Não é a quantidade de livros espíritas que eu li, não é isso, não é porque eu creio na reencarnação, não é porque eu sou médium que me faz espírito. Lógico que nós precisamos estudar, conhecer a codificação, sem dúvida, é fundamental, né? Mas o mais importante é a transformação moral que esse estudo deve nos conduzir. Se não estivermos conduzindo a essa transformação, se eu me analiso, e isso não é uma afirmação minha, mas de Emmanuel, ele fala: se você está há 10 anos, ele foi muito generoso, no movimento espírita você identifica que você não mudou nada, não avançou, tem alguma coisa errada. Então eu preciso fazer esse balanço e perceber o quanto eu já avancei e no que eu ainda preciso avançar, no que eu devo investir para eu, de fato, me transformar. Não é transformar o outro, não, eu me transformar nesse ser melhor, nesse ser de luz, como o Sema sempre nos fala. Então esse esforço que devemos empreender. Então, se eu, como eu havia dito no início dessa nossa conversa, né? Então, a ciência, né? Maravilhosa, a experimentação, os fenômenos, como alguns defendem, mas eu não estou trabalhando a minha transformação. De quem me serve essa ciência? De quem me serve esse conhecimento que não é transformador? Ele precisa ser transformador. Aí ele é válido. O que é que nos disse Gandhi, né? Maharaj Gandhi, né? Conhecer mais fazer é a grande equação da vida. Porque conhecer e não fazer não adianta de nada, não serve de nada. De que me adianta esse conhecimento que não é aplicado? Essa reforma íntima que eu conheço, mas eu não faço. Esse perdão que eu sei da importância, mas não aplico. De quem vai me ajudar? Aí quantos chegam no mundo espiritual, na pátria espiritual, numa situação muito difícil, não por não terem tido o conhecimento, mas porque não aplicaram esse conhecimento, não viveram esse conhecimento. Talvez aqueles que o conheceram, ou a conheceram, aplicaram e ele não, ou ela não. Então é importante a gente perceber que antes de que seja algo dito, ele precisa ser internalizado, vivido, aplicado. Essa transformação precisamos fazer, não ao bem do outro que vai acabar sendo, mas porque precisamos, como eu gosto de dizer, precisamos sair daqui melhores do que quando nós chegamos. Não vamos sair aqui iguais, não. Vamos sair melhores, vamos trabalhar para ser melhores, né? Progredir aqui, né? A gente falar, opa! Porque imaginemos, dá um trabalho danado no encarnado.
Primeiro que a fila é imensa. Aí a gente, só em termos reencarnados, gente, isso aí já é algo assim, para a gente comemorar. Porque o quantitativo populacional é 3 vezes maior do que nós temos encarnados. Imagine, gente. Estamos em 8 bilhões, é isso? 3 vezes 8? Imagine, mas você reencarnou. Aí você chega aqui e não utiliza essa experiência, essa oportunidade. Cai na fila de novo. Olha o problema. 24 bilhões. Gente, vamos levantar a mãozinha para o céu e dizer: oh meu Deus, eu vim. Aí a gente retornar, pega essa fila. Ixi, se você que conhece a Sema ou Bela, você pega uma ficha de número menor. Na casa aí, Bela, tem uns 2 bilhões. Bom, gente, é isso. Então a gente vê, pode passar, Bela. A gente percebe, né, essa necessidade. Verdadeiros espíritas, né, nos cobra diariamente a reforma íntima. Sem ela, somos apenas repetidores de conceitos, né? Então, verdadeiros espíritas compreendem que, não vivenciados, nós só estamos repetindo conceitos. Somos verdadeiros espíritas não porque frequentamos um centro, mas porque nosso comportamento mudou. É isso. Não é porque eu frequento esse centro maravilhoso, esse centro fraterno. Não é por isso. É porque analisemos o nosso comportamento. Ele mudou. Que possamos todos nós menos cobrar o rótulo e mais praticar, né, a essência, né? Nós percebemos o quanto isso é importante. Pode passar, Bela. Mas tudo isso que eu estou dizendo, eu trago aqui, a fundamentação em Kardec, na Revista Espírita de 1864, que é uma mensagem, Instrução dos Espíritos, né? Aonde tem uma mensagem muito interessante, não? Aonde ele vai nos dizer justamente o que está dito aí: o Espiritismo vem acelerar o progresso, desvendando a humanidade dos seus espíritos. Os espíritos, porém, não se limitam à instrução científica. Seu dever é duplo e eles devem, sobretudo, cultivar a vossa moral. Ao lado dos estudos da ciência, eles vos farão e já fazem, desde agora, trabalhar o vosso próprio eu. Isso está, repito, na Revista Espírita de 1864, Instrução dos Espíritos. Não sou eu que estou dizendo. É Kardec. Está aí, Kardec. Está aí a fonte. Está aí a fonte. Daí, quando a gente escuta argumentações, né, a fazer afirmações de uma dicotomia, né, de uma divisão desse tripé, isso muito nos preocupa. Muito nos preocupa. Com todo respeito a quem, né, os irmãos que se posicionam, embora eu não concorde com eles, mas eles, né, têm o direito de pensar, de argumentar. Eu trouxe ainda um outro comentário bem interessante da Revista Espírita de 1864, na temática Estado do Espiritismo, em 1863. Né? É uma outra argumentação bem interessante, mais uma vez eu repito, é Kardec. Né? Além disso, Kardec adverte que o inimigo, o egoísmo e
e o orgulho tentará se infiltrar nas fileiras dos espíritos. Kardec está dizendo isso, não é eu não. Kardec está dizendo isso, eu repito mais uma vez, para quem não ouviu, em 1864 ele chamando nossa atenção. Que não se admirem se o inimigo se infiltra em suas fileiras, que Deus o permite para experimentar a fé, coragem e a perseverança dos verdadeiros servidores. Tentarão tudo para afastá-los dela, inclusive a provocação. Mas os espíritas saberão desviar essas manobras por sua prudência. Por certos discursos, né? E precisamos estar atentos, porque na realidade são discursos motivados pelo egoísmo, motivados pelo orgulho. Conversava com o nosso irmão Venceslau, e ele me falava, né, que a gente conversávamos, ele falava, poxa, eu percebo, né, que os inimigos, né, da doutrina, né, do mundo espiritual, eles estão tentando agora se infiltrar na doutrina, né, destruir por dentro, né, perceberam que os ataques, né, que faziam, né, externos não surtia tanto efeito, pelo contrário. E aí, você olha, vamos destruir por dentro. Vamos destruir por dentro. Né? Aí a gente percebe as manifestações, né, que muitas das vezes, né, alimentadas por processos, né, obsessivos, né, que manifestam uma conduta centrada no egoísmo, no ego, né? Uma conduta de orgulho, né? Pessoas disputando o que não há para disputar. Colocações, né? Posições, coisas que não tem, né? Imaginemos ir para uma instância jurídica e disputar a direção de uma casa espírita, por não aceitar, né, um agrupamento que foi escolhido, um grupo que foi escolhido para fazer a gestão da casa. Gente, imaginemos o absurdo disso. De fato, né, atacar por dentro, né? E finalizamos falando, né, Bela, quando passar, o valor dos pequenos esforços. Né? Que pequenos esforços são esses? A reforma íntima. Né? Pode o homem, por seus esforços, vencer suas más inclinações? Kardec perguntou na questão 909 do Livro dos Espíritos. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito significantes, pois o que lhe falta é a vontade. Gente, quando eu escutei isso pela primeira vez, falei, meu Deus, o que nos falta é vontade. Os Espíritos estão dizendo aqui, ó, gente, na questão 909, Sema, que o que nos falta é vontade. Vontade, gente. Vontade. Querer. Vontade é o que nos falta, Senhor Deus. Né? Não é boa vontade, é vontade. É vontade. Então percebemos a importância, né, de adotarmos como princípio a lei de amor. A lei de amor. É isso que nós precisamos. Jesus, como nos dizia Chico Xavier, não pediu nada absurdo para a gente. Jesus não pediu nada absurdo. Jesus não pediu para que a gente subisse o Monte Everest, né? Que a gente caminhasse de joelhos, né? Que a gente carregasse uma pedra na cabeça. Ele não pediu nenhum absurdo para a gente. Ele só pediu que amássemos. Ele veio nos trazer a lei de amor. Dizer, olha, ame. Porque tudo é possível quando há amor. Quando o amor se faz presente. Tudo se torna possível. Tudo se torna possível. Porque o amor é a força mais poderosa que existe.
é o amor. Tudo que nos trouxe Jesus está fundamentado nesse amor. Todos os livros sagrados estão fundamentados nesse amor. A ciência ela é muito importante e deve se fazer presente. A filosofia também é muito importante. Tão importante quanto. Mas não pode faltar o aspecto do crescimento moral. Não pode faltar. Não dá para a gente pensar de forma consciente, à luz da nossa doutrina, faltar esse aspecto. O aspecto do crescimento moral. Eu rogo a Deus, no seu infinito amor, que nos possibilite a todos a percepção da necessidade de vencermos os rótulos, as questões da superficialidade, que tanto tem nos trazido dificuldades, que tanto tem retardado o nosso progresso, para que possamos caminhar em bases seguras, em passos firmes, na direção do que mais precisamos, que é a construção do reino de Deus em nossas consciências, para que esse reino possa se manifestar através das nossas palavras, das nossas ações, permitindo que esse mundo de dores transforme-se em um mundo de oportunidades para todos, em um mundo que possibilite a homens, mulheres, crianças, idosos, a possibilidade de viver nele em sentimento de fraternidade, porque a partir dessa fraternidade estaremos todos experimentando o reino de amor e paz que nos falou Jesus. Muita paz, muito obrigado. Nossa, agradecer.